E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou resolver a provinha do CBMR 2005, beleza? Eu já resolvi a prova 2024, que foi feita pela FGV, esse ano foi feita pela UERJ, beleza? Então tivemos algumas mudanças na prova de matemática. Agora só temos 10 questões e as questões estão um pouquinho mais aprofundadas, beleza? Mas nada demais. Então vamos resolver para brincar um pouquinho, beleza? Então, bora para a prova. A primeira questão, questão 21, diz que na tabela a seguir estão apresentados salários pagos em um estabelecimento comercial e a quantidade de funcionários que recebe esses salários. Tem o salário e a quantidade de funcionários que recebe, né? Ele pede a média e a mediana desses salários. Primeiro a gente tem que ver, né? Nós temos aqui 20 funcionários. Beleza? Para a gente achar a mediana primeiro, a gente teria que colocar esses salários em ordem crescente, beleza? Eu não vou escrever todos esses 20, obviamente, porque os números são grandes, a quantidade também, né, de funcionários. Mas como são 20 funcionários, a mediana vai ser o x10, ou seja, o décimo salário, né? Mais o x11 dividido por 2. Ou seja, seria a média aritmética dos dois salários mais ao centro. Como a gente tem 12 pessoas que ganham 1.500, ambas vão ser 1.500 aqui. O x10 e o x11, né? Ou seja, o salário do décimo funcionário e o salário do 11º funcionário vão ser iguais. Somando esses dois, a gente chega em 3.000. 3.000 dividido por 2 é igual a 1.500. Então já sabe que a mediana é 1.500. Agora, para calcular a média, é mais tranquilo. É só eu somar todos os salários e dividir pela quantidade de funcionários. Então vai ficar 1.500 vezes 12, que eu tenho 12 funcionários que ganham 1.500, mais 3.500 vezes 4, mais 4.200 vezes 3, mais 10.400. Isso tudo dividido por 20. Beleza? Essa brincadeira toda vai dar 5.500, 55.000, perdão, dividido por 20. Posso cortar esse zero com esse zero. Aqui vai dar 2.750. Show? Então, a média que ele pede é 2.750 e a mediana é 1.500. A gente ficou a resposta aqui na letra C. Beleza? Uma questão bem padrão de estatística, né? Só pede a média e a mediana de um conjunto. Então, é rapidinho de fazer. Show? Já fizemos a 21, bora para 22 agora. Bora lá. São 22 diz que na tensão y igual a módulo x menos 3 mais módulo de x mais 5, sendo que x é um número real, e sendo que x é maior que menos 5 e menor que zero. Ele pede o valor de y. Essa questão é uma questão bem interessante. Ela parece ser difícil, mas ela é bem tranquila. Primeiro a gente tem que fazer a definição do módulo, né? Então, módulo x menos 3. A gente sabe que a raiz é x igual a 3. Beleza? Então daqui a gente tem que esse módulo é igual a x menos 3. Se o x é maior ou igual a 3. Ou esse módulo é menos x mais 3. Se o x é menor que 3. Beleza? Mesma coisa para o x mais 5. O módulo x mais 5. Daqui a gente tira aqui a raiz. A raiz é x igual a menos 5. Então, esse módulo vai ter igual a x mais 5. Se o x é maior ou igual a menos 5. Vai ser igual a menos x menos 5. Se o x for menor que menos 5. Como ele já me diz, né, que o x é maior que menos 5 e menor que zero, a gente está trabalhando com essa condição para o primeiro módulo e com essa condição para o segundo módulo, beleza? Então a gente vai ter o módulo de x menos 3 vai ser igual a menos x, o y, né, vai ser igual a menos x mais 3, mais esse segundo aqui, x mais 5. Posso cortar esse x por esse menos x. Então daqui a gente tira nosso y é igual a 3 mais 5, que é 8. Beleza? É uma questão bem tranquila também. E a gente vai a resposta aqui na letra B. Show? Basicamente, vê a definição do módulo e ele já te dá um intervalo que o x pertence. Então, é só a gente achar os módulos correspondentes e achar o valor disso. Nada demais. Beleza? Já fizemos essa, podemos ir para a próxima. Então, bora lá. São de 3 dias que uma fábrica com 20 funcionários que trabalham 8 horas por dia produz 4.000 uniformes por mês. Com o intuito de produzir 9.000 uniformes por mês, foram contratados mais 16 funcionários, que têm a mesma eficiência dos outros. Isso é, cada um produz a mesma quantidade de uniformes
por hora de trabalho. Para produzir essa nova quantidade de uniformes, a equipe dos 36 funcionários deve trabalhar diariamente, no mínimo, o seguinte número de horas. Uma questão de regra 3 composta, não é muito comum ver esse tipo de questão em concursos militares, né? Mas é bem tranquilo. Então a gente vai trabalhar com os funcionários, o número de horas por dia e o número de uniformes que eles produzem por mês. Beleza? Inicialmente a gente tem 20 funcionários que trabalham 8 horas por dia e produzem 4.000 uniformes por mês. Num segundo momento, a gente tem 36 funcionários, percebam que foram contratados mais 16. A gente não está trabalhando só com 16. Foram contratados mais 16. Então a gente já tinha 20, mais 16, 36. Vão trabalhar X horas por dia e eles vão produzir 9.000 uniformes por mês, beleza? Agora a gente tem que trabalhar onde tem nossa variável com as outras que não tem, beleza? Por exemplo, se eu aumento o número de funcionários, obviamente eu não preciso trabalhar tanto. Então eu posso diminuir o número de horas por dia, né? Se eu tenho mais funcionários trabalhando, eu vou precisar de menos tempo para fazer um determinado serviço. Da mesma forma que se eu aumento o número de horas, a gente também aumenta o número de uniformes. Então, o número de funcionários é inversamente proporcional ao número de horas, e o número de horas é diretamente proporcional ao número de uniformes, beleza? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é inverter isso aqui. Quando a gente trabalha com regra 3 composta, essas setas têm que estar sempre apontadas para o mesmo lugar. Ou todo mundo apontado para cima, ou todo mundo apontado para baixo. Como só tem uma apontada para cima, eu vou inverter só ela, beleza? Então, a gente vai ter aqui 8 sobre x. A minha variável, geralmente, eu gosto de deixar sempre sozinho, beleza? Isso vai ser igual ao número de funcionários invertido, ou seja, 36 por 20, vezes o número de funcionários, de uniformes, né, no caso, normal, sem precisar inverter. 4.000 por 9.000. Posso cortar esses 3 zeros, beleza? Posso cortar esse 9 com esse 36, vai sobrar 4. Posso cortar esse 4 com esse 20, vai sobrar 5. E esse 4 com esse 8 vai sobrar 2. Então daqui eu vou ter 2 sobre x é igual a 1 sobre 5. Invertendo ambos os lados, a gente vai ter x sobre 2 é igual a 5 sobre 1, beleza? Passando esse 2 para o outro lado, nós vamos ter que o nosso x é 2 vezes 5, que é 10. Então, para atender o que a questão está pedindo, nós vamos precisar de 10 horas de trabalho, no mínimo, beleza? Então, a gente vai a resposta aqui na letra A. Como eu falei, não é uma questão muito comum de aparecer em concursos militares, mas não é nada demais, beleza? Faz essa tabelinha que eu fiz, vê a relação entre eles, se é direto ou inversamente proporcional, e depois faz as contas. Não tem segredo. Show? Já terminou a 23, podemos para a próxima agora. Bora lá. A questão 24 é provavelmente uma das mais fáceis da prova, né? Ele diz que considera uma função de variável real definida por f de x é igual a 3 menos 2 cosseno de x sobre 2. Ele pede um conjunto imagem dessa função, né? Primeiro a gente tem que lembrar que um cosseno de um ângulo qualquer, vou chamar cosseno de alfa, ele sempre está nesse intervalo. Ele sempre é maior ou igual a menos 1, ou ele é menor ou igual a 1. Ele nunca passa de 1 e nunca fica abaixo de menos 1, beleza? Então, independente do arco que tá aqui, né, do ângulo que tá aqui, ele vai ter que seguir essa brincadeira. Então, basta a gente substituir o cosseno por menos 1 e por 1, e a gente vai achar a resposta. Beleza? Então, eu vou dizer que quando o cosseno de x sobre 2 for igual a menos 1, nós vamos ter f de x vai ser igual a 3 menos 2 que multiplica menos 1. 3 menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Então, aqui dá 5. Então, um dos valores que a f de x assume, né? Um dos valores máximos domínios é o 5. E se o meu cosseno de x sobre 2 for 1, nós temos que f de x é igual a 3 menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, 3 menos 2 igual a 1. Então, o menor valor que essa função assume é menos 1. E o maior valor que essa função assume é 5. Então, a gente tem que 1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a 5. Beleza? E a gente ficou a resposta aqui na letra B. Show? Como eu falei, é uma questão bem tranquila, né? A gente só tem que saber que o seno também acontece isso, né? Mas o cosseno sempre está entre menos 1 e 1. Então é só pegar os extremos, botar na função e a gente acha o intervalo dela, né? O conjunto imagem. Beleza? Matamos a 24, podemos ir para a próxima. Então, bora lá. Desde a questão 25, diferente da questão 24, é uma questão um pouquinho mais difícil, mas nada demais, né? Ainda esse semicírculo alfa, beleza? De diâmetro AB, e ele diz que contém um círculo beta
de diâmetro CD, beleza? Então, conforme ilustra a figura. Sabe-se que CD é a flecha do arco ACE e AB e AE medem 20 cm e 16 cm, respectivamente, e que a área do termo do círculo alfa é igual a x. O valor de x, tomando a área do círculo beta como unidade, é igual a. Eu só redesenho esse círculo por completo, beleza? Então, ele diz que CD é flecha e AE vale 16. Se CD é flecha, ele corta na metade. Então, AD é igual a 8 e DE é igual a 8, né? AD igual a DE é igual a 8 centímetros. Beleza? Vou chamar esse ponto aqui o centro da circunferência de P, o centro da circunferência grande, né? E aqui eu vou prolongar o raio. Beleza? A gente sabe que AB é o diâmetro, que vale 20. Então, aqui vale 10. Aqui vale 10. E aqui também vale 10. Beleza? Do C até o P, vou botar aqui, do C até o P, isso aqui vale 10 menos 2R. Rzinho, esse pequenininho, é o raio de CD. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com potência de ponto agora. Show? Então, o CD vezes o D, eu vou chamar esse ponto aqui, chamar esse ponto aqui de Q, beleza? TQ tem que ser igual ao AD vezes o DR, beleza? O meu CD vale 2R, o meu DQ vale 20 menos 2R, isso tem que ser igual ao AD, que é 8, e o DR também é 8, beleza? Dividindo todo mundo por 2, eu posso dizer que R é 20 menos 2R, isso é igual a 4 vezes 8. Dividindo novamente todo mundo por 2, né? Eu tenho que R multiplica 10 menos R é igual a 2 vezes 8. Então daqui eu tenho R que multiplica 10 menos R, isso é igual a 16. Beleza? Nem precisava fazer esse 16, né? Daqui 2, menos, 2 vezes 8. Daqui a gente tira que o R é 2, ou o R é 8. Beleza? Só que o R sendo 8 não vale. Por quê? Porque essa circunferência pequenininha aqui, CD, seria muito grande. Beleza? Então a gente não pode considerar o R igual a 8. Então a gente tem que o R é igual a 2. Então o CD, né? A circunferência de diâmetro CD tem raio igual a 2. Agora eu vou começar a calcular a área. A área da circunferência beta, ou seja, da circunferência pequenininha, é igual a πr ao quadrado. O π, vou deixar como π, que ele não me deu nada, né? E o r é 2, então 2 ao quadrado. Então a área do beta é 4π. Beleza? E a área da circunferência grande, a área do alfa, é igual a πr ao quadrado também. Sendo que π não me deu nada, então vou deixar π. E o raio é 10. 10 ao quadrado. Só que eu não tenho a circunferência completa, eu só tenho metade. Então eu tenho que dividir por 2. Beleza? Então daqui eu vou ter que a circunferência a área do alfa, né, no caso, é 50π. Show? Só que não é isso que ele está me pedindo. Ele diz aqui, tomando a área do círculo B, né, do círculo beta, como unidade. Então tem que ver quantas vezes a circunferência alfa, é maior que a circunferência beta. Então só dividir uma pela outra. Daqui eu tenho 50π dividido por 4π. Posso cortar π com π. Isso vai dar 12,5. Beleza? E a gente ficou a resposta aqui na letra D. Show? Como falei, a questão 24 é tranquilo, mas essa é um pouquinho mais difícil. Show? Tem que trabalhar com mais de uma coisa, né? Tem que trabalhar com circunferência, potência de ponto, área do círculo, enfim. Essa é um pouquinho mais difícil, mas nada demais. Show? Já finalizamos a 25, podemos para a próxima. Bora lá. Essa questão 26 é uma questão bem padrão, né? Então, o sistema linear com uma constante K real, ele pede se o sistema apresentar apenas uma solução, ou seja, ele é possível e determinado, né? O conjunto de todos os valores reais que a constante K pode assumir é. Primeira coisa, a gente já pode eliminar a letra A e a letra C, né? Porque a letra A diz que K é menor que alguma coisa e a letra C diz que K é maior que alguma coisa. Quando a gente trabalha sistema linear, só interessa se é igual ou diferente. Não interessa se é maior ou menor, né? Então vamos calcular o desão do sistema, né? Como é um sistema SPD, a gente tem o DI, que é o determinante de uma variável qualquer, dividida pelo desão, beleza? Que é o determinante do sistema. A gente só tem que ter o desão diferente de zero.
Então vamos calcular o determinante do sistema e vamos dizer que ele é diferente de zero. Nada demais. Então a gente tem, botando os coeficientes aqui, né? A gente tem 1k e menos 2, 1, 1 e 1, 1, menos 1 e menos 1. Repetindo as duas primeiras, a gente tem 1, 1 e 1, k, 1, menos 1. Agora vamos fazer, né? 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. K vezes 1 vezes 1 dá mais k. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes menos 1 dá mais 2. 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 2 dá menos 2, mas a gente tem que trocar o sinal, dá mais 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 1 de novo dá menos 1, mas a gente tem que trocar o sinal, mais 1. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes k dá menos k, mas trocando o sinal fica mais k. Essa brincadeira tem que ser diferente de zero. Posso cortar esse menos 1 com esse 1 positivo. E agora a gente somos semelhantes. 2k mais 4 tem que ser diferente de zero. Daqui a gente tira aqui 2k. Tem que ser diferente de menos 4. Ou seja, k é diferente de menos 2. Beleza? Uma questão bem tranquila, bem padrão, né? E a gente ficou exposto aqui na letra D. Beleza? Nada demais. Uma questão bem, como eu falei, uma questão bem padrão que aparece bastante no concurso militares. Show? Já fizemos a 26, então bora para 27. Bora lá. Essa questão 27 é esse tronco de pirâmide, né? De bases hexagonais, regulares. Ele pede apenas o volume. Se você quiser, você pode completar a pirâmide, fazer semelhança, você acha, né? Mas eu vou fazer pela fórmula mesmo. O volume de um tronco de pirâmide é igual a altura, dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Beleza? Como eu tenho dois hexágonos, né, duas figuras planas com 6 lados iguais, eu posso calcular que a área deles é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o hexágono é regular, eu consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Né? Então é só fazer essa brincadeira. 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Bacana? Então a área da base maior vai ser 6 vezes L ao quadrado, né? O L é 4. Então 4 vezes 4 vezes raiz de 3 dividido por 4. Cortando esse 4 vezes 4, fica 24 raiz de 3. Beleza? E a área da base menor vai ser a mesma coisa. 6 vezes L ao quadrado. Dessa vez meu L é 2, né? 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Posso cortar esse 4 com esse 2 ao quadrado. Vai sobrar 6 raiz de 3. Beleza? Agora é só jogar na fórmula, né? O volume do tronco é igual a altura dividido por 3, ou seja, 9 terços, que multiplica a área da base maior, 24 raiz de 3, mais, eu já vou botar a área da base menor aqui, né? 6 raiz de 3, mais raiz quadrada do produto, né? 24 raiz de 3, vezes 6 raiz de 3. Beleza? Daqui a gente tem que o volume do tronco é igual 9 dividido por 3 é 3, que multiplica 24 mais 6 dá 30 raiz de 3, mais 24 é a mesma coisa que 6 vezes 4. Então a gente vai ter, então aqui dentro, a gente vai ter raiz quadrada de 6 vezes 6 vezes 4 vezes 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então eu vou poder tirar o 6, tirar um 2 aqui, né? Vai ficar 6 vezes 2 vezes a raiz de 3 aqui. Então vai ficar 12 raiz de 3. Então o volume do tronco é 3, que multiplica 42 raiz de 3. 42 vezes 3 vai dar 120 mais 6, 126 raiz de 3. Esse é o volume do tronco de pirâmide. Beleza? 126 raiz de 3. E a gente ficou exposta aqui na letra B. Bacana? Também é uma questão bem padrão, uma questão que não tem tanta dificuldade. Se você souber a forma, você faz de um jeito mais rápido. Beleza? Então já fizemos a 27, podemos para a próxima. Bora lá para 28. Essa questão 28 diz que uma criança entra em uma pista de skate pelo ponto D, segue uma trajetória parabólica e sai da pista pelo ponto A na direção da reta T, conforme ilustra o esquema. Considera as seguintes informações no sistema de coordenadas cartesianas: x e y estão indicadas em metros. Beleza. A equação da parábola é y igual a x ao quadrado dividido por 32. T é reta tangente à parábola no ponto A,
e paralela à reta R, cuja equação é x menos 2y menos 16 igual a zero. Ele pede a profundidade AB nessa alturinha AB. Beleza? Primeiro vamos trabalhar com a reta R. Ele diz que é x menos 2y menos 16 igual a zero. Vamos achar o coeficiente angular dessa reta, né? Porque achando o coeficiente dessa reta, a gente sabe o coeficiente da reta t, que elas são paralelas, então o coeficiente angular tem que ser o mesmo. Isolando y, nós vamos ter 2y igual a x menos 16. Daqui a gente tira que o y é igual a x sobre 2 menos 8. Beleza? A única coisa que me importa é isso aqui. O coeficiente do R, da reta R, é 1 sobre 2. Então o coeficiente da reta t também vai ser 1 sobre 2. Então nossa reta t é igual y é igual a 1 sobre 2 vezes x, mais uma constante qualquer, que eu não sei quanto vale agora, né? Então nossa reta t é y igual a x sobre 2 mais c, beleza? Nesse ponto A parábola, né, essa aqui, e a reta t coincidem, né? Então só vou igualar as duas. X sobre 32 tem que ser igual, x ao quadrado, perdão. Igual a 32 é igual a x sobre 2 mais c. Daqui eu tiro, multiplicando todo mundo, 32, x ao quadrado é igual a 16x mais 32c. Ou seja, x ao quadrado menos 16x menos 32 é igual a zero. Como essa parábola, como essa reta é tangente à parábola, ela só toca em um ponto. Então, quando a gente for calcular o delta, é só igualar ele a zero, porque eles coincidem apenas em um ponto, beleza? Então, daqui a gente tem que delta igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, ou b ao quadrado é igual a 4ac, ou seja, 16 ao quadrado, 16 vezes 16 é igual a 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 32, beleza? Eu esqueci do c aqui, 32c, então é menos 32c, beleza? Posso cortar esse 16 com esse menos 32, aqui vai ficar menos 2, e menos 2 vezes 4 dá menos 8, portanto esse menos 8 com 16 dá 2 aqui. Então a gente tem que menos c é igual a 2, então nosso c é igual a menos 2, beleza? Então a gente já tem nossa equação agora, x ao quadrado menos 16x menos 32c, né? Mas como c é menos 2, menos 32 vezes menos 2 dá mais 64, igual a zero. Essa é a mesma coisa que x menos 8 ao quadrado igual a zero. Então a gente sabe aqui que o x é 8. A gente achou o x quando a parábola e a reta se encontram. Então é só substituir uma das duas, né? Vou substituir na parábola mesmo. Y igual a x ao quadrado por 32. Então daqui a gente tem que 8 ao quadrado dividido por 32 é igual a 64 por 32. Isso aqui dá exatamente 2. Esse 2 é o que ele está me pedindo, né? A altura, aquela profundidade AB. Como eu calculei o x exatamente nesse ponto A, o nosso y é 2, então essa alturinha AB vale 2. 2 metros no caso, né? E a gente pegou a resposta aqui na letra B, beleza? Essa já é uma questão bem mais difícil da prova, beleza? Provavelmente uma das mais difíceis também. Show? Mas matando também. Bora pra penúltima, né? 29. Bora lá. A questão 29 é bem interessante, né? Fala de probabilidade. Ele diz que em um jogo as crianças A e B utilizam um dado cúbico não numerado com duas faces pretas e 4 vermelhas, como ilustra a imagem. Quando o dado é lançado, cada face tem a mesma probabilidade de ficar virado para cima, né? Ou seja, o dado não é viciado, sendo essa a face sorteada. Observe as seguintes regras do jogo. Se a face sorteada for preta, apenas A ganha 2 pontos. Se a face sorteada for vermelha, apenas B ganha 1 ponto. Vence a criança que chegar primeiro aos 4 pontos, né? Qual que é a probabilidade de B vencer o jogo? Então a gente tem que considerar duas situações. A primeira, essa aí é apenas faces vermelhas, né? Então vermelha, 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 vermelha. B vai ganhar 4 pontos e vai ser o vencedor do jogo. Qual a probabilidade de sair uma face vermelha, né? Seria 4. Se é uma face vermelha, é 4 sobre 6, porque tem 4 faces vermelhas e tem 6 faces ao todo. Ou, para facilitar, 2 terços. Eu vou deixar aqui na face, para sair uma face preta, seria 2 sobre 6 ou 1 terço. Beleza? Só para facilitar minhas contas.
Então, essa brincadeira, para o B ganhar nesse caso, é 2 vezes 3, 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. Ou seja, 2 sobre 3 ao quadrado, a quarta potência, perdão. 2 à quarta é 16 e 3 à quarta é 81. Então, pronto. Essa é a probabilidade de B vencer nessa primeira situação. Na segunda, a gente tem outra possibilidade, né? Pode ser uma face preta e depois as 4 vermelhas, né? Se saísse outra preta, o A ia vencer, mas a gente quer que o B vença. Perceba que eu posso mudar a ordem dessa brincadeira aqui. A face preta não pode ser depois desse último P aqui, depois desse último V aqui, porque senão a gente estaria na primeira situação, beleza? Então a gente pode sortear, né? A face preta pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta a acontecer. Então a gente tem a permutação de 4 coisas, com repetição de 3 e repetição de 1, vezes a probabilidade de sair uma preta é 1/3, e a probabilidade de sair 4 vermelhas a gente já calculou, né? Mas eu vou tirar 2 ao terço, 2 sobre 3 a quarta, beleza? Então vamos calcular essa brincadeira. Permutação de 4 com repetição de 3 e 1, 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, 1 fatorial, vezes 1/3, vezes 16 sobre 81, beleza? Posso cortar, aqui vai ser 4 vezes 3 fatorial, né? Posso cortar esse 3 fatorial com esse 3, e 1 fatorial é 1, né? Então não tem segredo. Então daqui a gente vai tirar 64 sobre 81 vezes 3, então vezes 3, 243. Essa é a probabilidade de B vencer nessa segunda situação, né? Então basta a gente somar as duas agora. 64 sobre 243 mais 16 sobre 81. Fazendo o MMC, vamos ficar aqui por 3 e aqui por 3. Vai ficar 64 mais 16 vezes 3 dá 48 sobre 243. Beleza? 64 mais 48, né? 60 mais 40 dá 100. E 4 mais 8 dá 12, né? Então dá 112 dividido por 243. Esta é a probabilidade do B vencer a partida. Beleza? 112 dividido por 243. E a gente ficou a resposta aqui na letra C. Beleza? Essa é uma questão um pouquinho mais difícil. Eu acho a anterior mais difícil do que essa. Mas tu tem que analisar essas duas situações. Beleza? Primeiro só sair vermelho e o B ganha. Mas a gente também pode sair uma preta e as outras vermelhas. Só que a gente não pode considerar a preta saindo depois da última vermelha, porque senão a gente volta para a situação 1, beleza? Então a gente só tem que se atentar nisso. Já finalizamos a 29, então bora para a última questão, a questão 30. Bora lá. A questão 30, né, a última questão da prova, fala um montão de coisa, vou ignorar tudo. Ele pede a soma de todos os divisores naturais de 2.304, beleza? Quando a gente pode fatorar todo o número em uma sequência de primos, né? Então, um número x qualquer, a gente pode dizer que ele é um primo qualquer, que eu vou chamar de P1, elevado a um expoente, vezes outro primo qualquer, elevado a outro expoente, assim por diante, né? Até chegar a um primo N, que é elevado a um expoente qualquer também. Beleza? Para a gente achar a soma de todos os divisores, o que a gente faz? A gente faz o primeiro primo, P1, elevado a N1 mais 1, ou seja, a gente soma 1 no expoente, menos 1, dividido por esse primo, menos 1. A gente multiplica essa brincadeira por P2, elevado a N2 mais 1. Sempre lembra que a gente tem que somar mais um expoente, olha. Menos 1, dividido por esse primo, P2, né? Menos 1. E assim por diante, até chegar ao último primo, né? Pn menos 1. O Pn elevado a N mais 1. Sempre tem que somar mais um expoente, só para lembrar. Dividido por esse primo, menos 1. Beleza? Uma forma bem esquisita que a gente geralmente não vê no colégio. Tem outras formas de fazer essa questão? Tem. Mas essa é mais simples, beleza? Mas tu teria que lembrar dessa forma, beleza? Se a gente fatorar, pode fazer da maneira que você quiser, né? Se a gente fatorar o 2.304, a gente vai chegar em 2 elevado a 8 vezes 3 elevado ao quadrado, beleza? Então, para a gente achar a soma dos divisores dele, é só fazer 2 elevado a 8 mais 1, né? Ou seja, 9, menos 1, dividido por 2 menos 1, e multiplicar por 3 elevado a 2 mais 1, ou seja, elevado a 3, menos 1,
sobre 3 menos 1, beleza? Daqui a gente vai tirar aqui 2 elevado a 9 é 512. Menos 1 fica 511. Dividido por 2 menos 1 dá o próprio 1, né? Vezes 3 elevado à terceira dá 27. Menos 1 dá 26. Dividido por 2, né? 3 menos 1 dá 2. Ou seja, a gente tem 511 vezes 13. Fazendo esse produto, a gente chega em 6.643. Beleza? Uma questão bem rápida se tu souber a fórmula, né? A gente fica aqui com a resposta na letra A. Show? Como eu falei, essa questão não é uma questão muito difícil, mas tu teria que lembrar essa brincadeira. Beleza? Se eu não lembrasse, Davi, o que eu faria? Você ia ter que trabalhar esses fatores primos, né? Por exemplo, assim, 2 é um divisor. 2 vezes 3 é outro divisor, que seria 6. 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 9, que é 18, seria outro divisor. E assim por diante. Você ia ter que achar esses divisores e depois somar tudo. É outra maneira de fazer, beleza? Então é isso. Acabou uma prova por aqui, né? Foi uma prova feita pela UERJ, como eu falei no início. Ela reduziu o número de questões. Antes eu acho que era, o ano passado eu acho que foi 30, beleza? Perdão, acho que foi 20, foram 20 questões. E agora só foram 10. Show? Mas o nível também aumentou. A prova do bombeiro é uma prova bem tranquila. Se você estudar para AFA, se você mora no Rio, né? Estudar para AFA, para SPTEC, essa prova é um pouco abaixo do nível da AFA e da SPTEC, beleza? Então seria interessante para fazer para testar. E se você quiser ser bombeiro, né? Também é uma ótima oportunidade, beleza? Se quiser entrar como oficial do bombeiro. Eu fiz essa prova só uma vez, no ano passado, tive a felicidade de ser aprovado. E esse ano eu até pensei em me inscrever, mas eu deixei quieto, porque eu tinha outros projetos para fazer, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham curtido minhas resoluções. Show? Se você deixar um like para fortalecer o trabalho, qualquer dúvida, qualquer gestão, pode deixar nos comentários. Se quiser que eu resolva outras provas, deixa aí embaixo também, beleza? E inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu. Até a próxima.